Olá, eu sou a Luca, estudo psicologia há uns anos e trabalho na Rádio Rock há outros aí. E hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre o Alex Turner, vocal do Arctic Monkeys. Alexander David Alex Turner nasceu no dia 6 de janeiro de 1986, no Reino Unido, né, em Sheffield. Ele é o filho único da Penny e do David Turner. A mãe dele, sabe aquela pessoa que você vai com a cara, assim? Ela parece ser muito gente fina. Ela era professora, ela era, né? Agora não dá mais aula. Professora de alemão e o pai ensinava física e música. Bem novinho, com 8 aninhos, assim, ele já tinha umas aulas de piano. A família super incentivava, assim, essa pegada musical. O pai tocava em várias bandas e mostrou um monte de banda fodaralha pro filho, né? A educação musical era aquelas primeira linha, né? Tinha muito de Beatles, Carpenters, Beach Boys, sensacional, e Eagles. O Turner foi crescendo, se dando bem nas aulas de música, principalmente de guitarra, né? E foi se destacando também nos esportes. Mandava muito no basquete. Ele não era um Jason Momoa ali, gigantesco, mas era alto, né? Deu aquele estirão e era um pirulão maroto. Chegou ali perto dos 1,80 e por lá ficou desde adolescente. Na escola não era aquele moleque turma do fundão, causava, né, fazia quando alguém respondia alguma coisa errada. Ele era de boa, né? Os professores se lembram dele como um menino assim quietão, inteligente, sossegado, ficava ali assim, né, olhando para a janela, mas estava atento na dissertação. Foi na escola primária que ele conheceu o Matt Helders e ali ficaram amigos. A dupla conheceu o Andy Nicholson na escola secundária e os três adolescentes ali já eram mais ruas. E aí curtiam ouvir uns repão, tipo o Clan, Cypress Hill, coisa linda, Dr. Dre e Outkast, né, que ficou depois super famoso com aquele single Hey Ya, lembra? Os carinha de chapinha, felizão, cantando de verde, batendo palminha, pura festa e alegria. Em 2001, quando ele tinha 15 aninhos, os pais deram para ele um violão e ele começou a compor. Mais do que compor, né? Parecia que ele estava, tipo, psicografando mesmo. O negócio vinha do nada, né? Sabe aquela história do talento, né? Uns acham que a gente tem que estudar, né? Ter disciplina, que o talento aparece. Outros acham que o talento simplesmente surge. Você não precisa se esforçar em nada. O Alex observava muito o dia a dia, curtia olhar o cotidiano da geral, né? Quando ele pegou o violão, ele somou seus conhecimentos e ali ele se encontrou. O cara virou um compositor de mão cheia na mesma hora. Ele mesmo não sabe dizer se existe a tal fórmula da composição, mas o que ele sabe é que o cotidiano para ele é sim a coisa mais importante. O Alex disse que escreve músicas por mais tempo que os amigos assim pudessem perceber. Ele falou que não podia ser criativo na escola, porque senão ele ia ser zoado. Mas ele sempre escreveu coisas em segredo. E um dia ele pensou, quer saber, que se dane, eu vou liberar essas letras tudo e é isso aí. No ano seguinte, ainda no colégio, o Turner montou uma banda de rock independente ali com aqueles amiguinhos lá da escola. E mais um outro migle de classe, o Jamie Cook. Aí eles começaram primeiro na garagem, aquela coisa, né? E depois pro armazém e foi indo. O Turner foi para a faculdade, estudou inglês, psicologia, tecnologia musical e mídia. Ele continuava pirando em observar o cotidiano e essa pira também bateu na matéria de psicologia. O interesse principal era estudar a psicologia do cotidiano. Aliás, vou fazer um adendo aqui, esse livro é ótimo. Psicologia do Cotidiano tem o volume 1 e o volume 2, que é esse aqui, que inclusive, eu escrevi as orelhinhas deste livro, aqui, que é do Cristiano Nabuco. Ele é super faixa preta, esse cara é muito legal. Ele tem pós-doutorado de psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, publicou mais de 10 livros, ele é muito fodaralho, sobre psicologia, psiquiatria e saúde mental. Esse aqui é demais, né? Psicologia do Cotidiano, volume 2. Ele tem vários outros, procure saber, ele é muito fodaralho. Esse aqui é meu xodó, né? Porque eu escrevi as orelhinhas. Só que, bom, adendo, né? O Alex Turner achava que psicologia era uma área assim muito menos expandida e depois ele descobriu que tinha muito mais para estudar. Aí ele quis tirar um ano de folga, seus pais acharam essa decisão zoada, mas fazer o quê, né? E nessas ele decidiu ir atrás da sua vontade de fazer música e para isso observar as pessoas e o cotidiano. Começou a trabalhar como barman numa casa de shows. Durante esse tempo, o Turner foi sendo abduzido, né, por bandas como The Hives, White Stripes, Strokes e Queens of the Stone Age. Inclusive, no futuro, ia virar super amigo e parceiro musical do Josh Homme, né? Tendo uma pota importância, principalmente, né, no Humbug. Tem episódio sobre o Josh Homme, vá lá ver. Enfim, ele ficava de orelhada, ouvia várias conversas, compunha muito e nessas começou a fazer um showzinho aqui, outro ali, com seus amigos. Os fãs abriram uma conta no MySpace e as músicas começaram a viralizar.
Os fãs deram o nome de Beneath the Boardwalk, né? Geral começou a ouvir e isso ajudou a banda porque a galera ia pros shows em peso. Quem é fã do Arctic Monkeys sabe disso assim de cor, né? Quando eles lançaram o primeiro álbum oficial em 2006, vendeu muito, mais que muito, né? Foi o CD de estreia que mais vendeu na primeira semana na história do Reino Unido. As letras falavam muito sobre essa transição, né, entre a adolescência e a fase de começar a ter uma independência. Para melhorar, isso é muito legal, né? A capa desse disco aí, né, do Arctic Monkeys causou tudo isso porque, né, wherever people say I am, that's what I'm not. Tem um maninho ali fumando. Nessas, a Billboard acabou censurando, né, um monte de veículo mais burocrático, acabou achando um absurdo. A molecada, óbvio, achou espetacular. Muita gente achou, inclusive, que esse cara era o Alex Turner. Lembra lá que o Alex curte muito o lance do cotidiano? Então, a ideia do álbum era contar a história de um carinha que também curtia a vida noturna. Então eles pegaram pra louco um amigo deles. Esse cara da capa é o Chris McClure, que também é vocalista do The Violet May. Deram pra ele 70 libras aí pra arrastar na balada e tirar a foto de manhã antes de voltar para casa, tipo quando estiver bem louco. Um adendo. Ele estava 2 anos sem fumar. Bom, os órgãos de saúde do Reino Unido criticaram, né, a banda pela escolha da capa e tal, já que, segundo eles, a capa reforçava a ideia de que fumar é legal. Só que a equipe da banda, os empresários, afins, meteram um louco, falaram, imagina... Que imagina, não se tirar essa ideia. Muito pelo contrário, olha lá a capa. Olha lá, e olha a contracapa. Dá pra ver que o maninho tá cabisbaixo. E na capa dá pra ver que ele tá com cara de bem louco. Então o recado é, não fume porque faz mal. Aí ficou por isso, passou batido. Não deu em nada. Nessa época, o Alex ainda era um menino tímido. Cresceu se achando feião, inseguro, espinhudo, assim. Esse lance da timidez era bem pesado pra ele. Morria de vergonha, não só da aparência, mas também das coisas que ele fazia, né? Hoje é o oposto, né? Mesmo até se acha às vezes demais. O mundo todo sempre falando o quanto ele é foda, o quanto ele é lindo, maravilhoso. E com a segurança parece que a timidez foi embora 100%, né? Se bem que ele fez um acordo lá e pediu pra mãe dele não ir nos shows, né, da banda. Porque se ela estiver na plateia, ele não consegue se soltar totalmente. Mas a mãe fura esse acordo aí de vez em quando e ela não tá nem aí. Ela lindamente vai lá, compra os ingressos, vai nos festivais casar amiga e ele que lute. Ela não tá nem aí. Maravilhosa essa mãe. Bom, não vou nem entrar em todos os méritos, né, do Arctic Monkeys, sensacionais. Deixo essa tarefa aí pra você comentar aqui qual o melhor trabalho e o que você acha mais relevante na história da banda, do Alex Turner, enfim. Mas de cara, com o primeiro álbum, o do cigarro, alcançaram sucesso mundial e viraram a cara, né, de uma geração. Lançaram mais de 5, né, todos foram muito bem. O que foi o menos elogiado, né, foi o último, o Tranquility Base Hotel and Casino, que inclusive o Alex disse que se inspirou muito no brasileiro Lô Borges. O Alex Turner é cheio dos méritos, né? Em 2012 foi considerado a 4ª maior personalidade da música nos últimos 60 anos pela revista New Musical Express. Ganhou o apelido de A Voz de uma Geração pelo The New York Times. Tipo, só os nomes grandão, assim, né, de imprensa. Em 2015 estava entre os 10 artistas mais ricos da Inglaterra com menos de 30 anos. Antes dele ser um sex symbol, né, ele era um pega-ningue, né, não ficava com ninguém. E depois que ele começou a namorar, aí ele virou um profissional da arte. A primeira namorada foi a parça de faculdade, a Johanna Bennett, né, ela conseguiu se formar em psicologia, né? Namoraram de 2005 até 2007. No mesmo ano ali ela se enroscou com o Matthew Followell, guitarrista do Kings of Leon, casaram, tiveram 2 filhos e vai que vai. Bom, depois de pouco tempo o Alex namorou com a Alexa Chung, né, até 2011. Na sequência namorou a modelo e atriz Arielle Van der Berg até 2014. No ano seguinte namorou a modelo Taylor Begley. Em 2018 terminaram e já engatou uma quinta com a cantora francesa Louise Verneuil. Bom, deu pra perceber que ele só namorou umas feias, né? Uma mais feia que a outra. E mais ironias na vida, né, do menino tímido. Além de ser considerado um sex symbol, né, o Alex Turner também virou uma referência em estilo. Os caras, né, a moda masculina também pira no visual dele, né? E as roupas que ele usa são copiadas, assim, no mundo todo. Ele já foi até capa da revista Esquire, né, que é uma referência de estilo no meio da moda masculina. O Alex Turner também tem um projeto paralelo, né, com o amigo Miles Kane, o The Last Shadow Puppets, e também é bem interessante, assim, né? Sobre o Arctic Monkeys, rolou uma live no mês passado, né, janeiro de 2021, e o batera, o Matt Helders, deu uma notícia boa para os fãs. A banda está nos estágios iniciais de escrever um novo álbum. Bom, como a gente percebeu aí, né, o Alex Turner, ele curte muito esse lance do cotidiano, né, que para as composições dele é a coisa
mais importante, é a base ali, né? O fio condutor. Mas o que é a psicologia do cotidiano? Para falar sobre isso, hoje o convidado é o Dr. Cristiano Nabuco, que eu falei aqui, né? O autor desses livros e de vários outros, que vai explicar para a gente o que é essa psicologia que faz tão parte aí da cabeça e das composições do Alex Turner. Fala aí, Dr. Cristiano Nabuco. Olá, Luca querida, pessoal, tudo bem? Prazer enorme participar aqui do Cada Caso Um Caos, principalmente com a história hoje do Alex Turner, né? Conforme a gente pôde observar, ele tinha vários interesses e um deles era a psicologia que a gente observa no cotidiano. Muita gente pergunta, mas o que tem a ver a psicologia no cotidiano? Bom, gente, psicologia no cotidiano tem a ver com tudo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que por detrás de várias coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, existem uma série de explicações que, obviamente, têm uma base na psicologia. Bom, estava pensando aqui que eu iria falar para vocês. Vou falar uma delas que eu acho que é bastante frequente, que é a busca pela felicidade. Quem é que não busca felicidade? Pois é, o que ninguém sabe é que nesse processo de nós corrermos atrás das nossas ambições, das nossas metas, nós somos muito influenciados por aquelas histórias que nós ouvimos quando somos crianças, né? Quem já não ouviu a história da princesa que acorda com o beijo do príncipe, a intervenção divina que se faz e aí todos ficaram felizes para sempre. No final do arco-íris tem o grande pote de ouro. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas todas essas histórias mostram que se nós nos esforçarmos muito, 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 um dia todas as nossas ambições serão recompensadas. Obviamente que essa é uma parábola, é um tipo de analogia que ensina para as crianças, obviamente, terem a esperança de que dias melhores virão. Só que na prática, gente, o que acontece? O que a psicologia ela vai dizer? Ela vai falar o seguinte, olha, existe uma grande diferença entre você ser feliz e se sentir bem. Como assim? Ser feliz muitas vezes envolve acontecimentos externos que a gente muitas vezes não tem o controle. Mas se sentir bem, não. Se sentir bem deriva e é totalmente resultado dos nossos esforços. Então, eu atendo muita gente no consultório que chega e fala, puxa, eu queria ser muito feliz, mas eu não consigo, porque eu gostaria de atingir aquele carro, eu gostaria de poder mudar de trabalho, comprar um apartamento. E o que a gente observa? O que a psicologia do cotidiano vai dizer? Você pode trocar de carro, você pode atingir o apartamento que você queria, receber a promoção, mas, olha lá, mas depois de um tempo a gente fala, puxa, mas eu achei que isso fosse me deixar tão contente e não deixa. Então, a psicologia vai mostrar o seguinte, que se a gente não olhar no fundo, para nós mesmos, nunca conseguiremos atingir um estado de felicidade. Então, quando falamos em psicologia do cotidiano, no Alex Turner, é exatamente esse tipo de interesse. O que a gente poderia olhar nas várias coisas do nosso dia a dia que teriam uma explicação mais profunda. E quando a gente começa a analisar a psicologia do cotidiano, gente, eu garanto, vocês vão começar a se sentir muito melhores. E aí sim, talvez o bem-estar venha como um esforço único e exclusivo da batalha pessoal de vocês. Desejo aí toda a felicidade do mundo para vocês. Abraço grande. Luca, querida, tchau. Demais, né? Então queria agradecer aí pelo tempo do Dr. Cristiano Nabuco por topar participar hoje, valeu demais. E semana que vem o professor e psicanalista querido Mário Sérgio Picorelli tá de volta. E não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha pra gente continuar expandindo aí a nossa comunidade das pessoas que também gostam de música, biografia e psicologia. Semana que vem tem mais? Me segue no Insta, hein? @luca89fm, beleza? Até semana que vem. Valeu por assistir até aqui. Ó, não esquece, esse livro aqui ó, é demais.